Eduardo Suplicy, ex-senador e agora vereador em São Paulo, apresentou um projeto de lei para criar aquilo que ele define como, abre aspas, um espaço de uso seguro de substâncias psicoativas, fecha aspas, na cidade de São Paulo. Ou seja, é um local onde o crack está liberado, libera o crack, basicamente. A proposta prevê um gasto de 1,2 milhão de reais em 12 meses para oferecer atendimento clínico e internet a usuários de crack. Não sei se ele quer instalar Starlink também para chamar o vendedor de crack, né? O prefeito Ricardo Nunes criticou a ideia e disse que Suplicy, abre aspas, não está batendo bem na cabeça, fecha aspas. Experiências similares fracassaram no exterior, em Portugal. As overdoses dobraram entre 2012 e 2023. Eu queria 2 pareceres jurídicos, um do Dr. Marcília e um da Fabi Barroso, porque, Dr. Marcília, iniciando pelo senhor, me parece que usar crack no Brasil, vender crack ou permitir, favorecer o uso dessa droga, se é algo ilegal a nível federal. Como é que um vereador de São Paulo quer abrir um espaço onde o crack está liberado, inclusive fornecendo internet para os cracudos? Do ponto de vista jurídico, isso é ilegal e se ele promovesse isso, teria de ser contido, né? Ou por tribunais ou por algum tipo de manicômio. Não sei qual chegaria primeiro, porque é ilegal e é também imoral. Veja, qual o princípio que está por trás disso? De que se existe, então vamos estimular a existência, ao invés de combater. Então, se a gente for seguir nesse caminho, como existe corrupção no Brasil, vamos fazer salas agora de corrupção? Vamos colocar corruptos dentro do lugar e permitir que eles assim o sejam? Né? Se a gente tem, por exemplo, pessoas que cometem crimes dentro do Brasil, há homicídios, vamos fazer uma sala de homicídios para as pessoas poderem matar os outros dentro? Isso não faz o menor sentido. É óbvio que se você tem um problema, você precisa resolver o problema e não estimular que o problema exista para fazer disso uma solução, como se a solução fosse permitir o ilícito e não resolver o ilícito combatendo. Mas apenas para repetir, do ponto de vista jurídico, não apenas do ponto de vista moral, já mencionei a condenação moral, mas do ponto de vista jurídico, isso não pode ser feito, e se isso fosse levado adiante, precisaria toda uma alteração de leis federais que não cabe nem a um vereador, nem ao Suplicy, e nem, enfim, a alguém que tem esse tipo de raciocínio hoje em dia. Fabi Barroso, também uma opinião jurídica, a essa altura do campeonato também política, né? Porque, como o doutor Marcília disse, ou chega ante a polícia ou chega antes a neuro, né? Mas o que o Suplicy quer com uma proposta como essa? Bom, talvez desviado o principal foco que o Estado, de uma forma geral, o Estado brasileiro, tá? Não consegue combater o narcotráfico. Então, o que faz? Vamos cuidar dos tadinhos? Eu sempre volto na cena daquela juíza, né, tratando com o meliante, ele tá com frio, quer um cafezinho hoje de ação, tira as algemas. Adiantou? Melhorou? Inibiu? Protegeu? Não, né? O crime só está cada vez mais escalando no nível de maldade. Agora, o crack. Todo mundo sabe que o crack é uma das piores drogas que existem. Aqui em São Paulo a gente vê constantemente, infelizmente, seres humanos que parecem zumbis. Então merece realmente o Suplicy uma interdição judicial, se insistisse. Se a família fosse coerente, eu até ia apelar, que me lembrei do filho, né, do Papito. Papito, interna seu pai se ele continuar nessa, porque, gente, não dá. Você não pode fazer isso, você tem que inibir do começo, combate narcotráfico, que não haja sobras, que isso é sobra, né? Sobra de drogas aqui em São Paulo, que realmente já virou uma endemia, né? São Paulo não consegue se livrar disso, e tanto o Suplicy como também o pessoal aí que está sofrendo deste mal, só tem uma solução, gente, inclusive ditas por médicos: internação compulsória. O crack se resolve desse jeito, não tem outro lenga-lenga. A pessoa não tem condição de definir o estado, se ela quer realmente ser tratada ou não. Tem que ser
internada compulsoriamente. Mas essa é uma briga para os médicos que tem aí, né, aquele ranço, né, do setor de manicômio, que foi também tirado pelo Supremo. E, doutor André Marcílio, eu não sei não. Se não podendo, se nós não teríamos o aval da Corte Suprema, porque recentemente a gente teve uma decisão em relação a São Paulo, né, que não podia tocar no pessoal aí morador de rua. Então, assim, a gente não está imune à interferência judicial em âmbito municipal, mesmo que seja lá dos Supremos. Não precisamos nem mencionar quem é que definiu isso, não é mesmo? Então, assim, Suplicy fala porque ele sabe que tem costas quentes. Ô Fabi, só uma sugestão. Se houver essa interferência da Suprema Corte, vamos fazer então essa sala lá na Suprema Corte. Quem sabe assim eles não ficam felizes. Não, não pode. Rapidamente, se me permite. Opa, por favor, Serrão. Por favor, doutor. Rapidamente, né? Eu participei ativamente, fui o segundo signatário. O projeto foi politicamente, nós articulamos para ser o Rodrigo Pacheco a PEC antidrogas, né, que foi uma resposta do Senado Federal, finalmente se levantou por alguns instantes ali diante do abusador, né, desse poder abusador que é o Supremo Tribunal Federal, e nós aprovamos a PEC antidrogas no ano passado. Está parado na Câmara, inclusive a sociedade precisa, junto conosco, aí, cobrar, né, para que o novo presidente Hugo Mota coloque para votar, porque o que está valendo é a liberação do porte de drogas que o Supremo fez. Ou seja, nós temos aí um problema que vai gerar um impasse institucional se a gente aprovar, e nós temos o dever de aprovar na Câmara dos Deputados também, essa PEC, e não vai nem passar pelo Lula, graças a Deus, porque é PEC, né, promulgação direto, para que a tolerância seja zero. Isso é uma atribuição do Congresso Nacional, que por 2 vezes nos últimos 20 anos votou, né, pelo porte zero, tolerância zero às drogas. Aí vem o Supremo, e aí eu posso falar, Fabi, o ministro Roberto Barroso, presidente, né, do tribunal, ele, em 2004, foi lá em Nova York, a convite do George Soros, da Open Society, fazer uma palestra pela legalização da maconha. E olha o que é que foi liberado nessa votação do Supremo. E ele votou. Inclusive, é um dos pedidos de impeachment que eu fiz do Barroso. Muito embasado. Esse é um dos itens fortes de embasamento. Então, essa proposta do Eduardo Suplicy, do ex-senador, hoje vereador, é algo assim que não bate, né? Não tem nenhum tipo de noção essa colocação dele, e eu quero cumprimentar. Tenho muitas divergências aí com algumas posturas do prefeito, principalmente na época da campanha, alguma coisa que não estava bem encaixando, mas eu quero cumprimentar o prefeito pela resposta que ele deu firme em relação a esse absurdo proposto pelo Eduardo Suplicy. O Cauti. Sim, por favor, dona Marcília. Me permite só mais uma questão rápida. A Fabi falou muito bem também sobre internação compulsória, o senador também menciona essas questões todas. Eu acho que todo esse contexto é relevante, mas a gente precisa aqui lembrar que internação compulsória, que é de fato relevante, os tribunais, não apenas o STF, foram os responsáveis por impedir que o Executivo tomasse essa providência, inclusive o Tribunal aqui de Justiça de São Paulo. Então a gente precisa também entender que o trabalho do Executivo de combate a isso vem sendo dificultado pelos próprios juízes e até mesmo pelo Tribunal aqui de São Paulo, onde a Cracolândia é uma doença. Eu só vou fazer um complemento, esse tema rendeu. Dito isso, doutor André, eu preciso lembrar que a ministra Carmen Lúcia, que realmente reforçou aquela lei que não pode mais ter manicômio judicial. Então, aquele bando de maluco mesmo, extremamente perigoso, vai ser tratado na UPA. Eu estou falando de gente muito perigosa, tá, gente? Esse é um assunto
realmente horripilante, que a gente está deixando até de forma secundária não ser pautado de tantos problemas que nós temos, mas isso na hora que estourar, vocês imaginem um champinha na rua. Antes de passar a palavra para o Serrão, só queria complementar aquilo que a Fabi falou, porque só para o nosso público saber, temos 23 mil pessoas ao vivo agora. Eu tenho uma filha aqui em São Paulo que está numa escolinha, uma creche. Do lado da creche tem uma UPA com estas pessoas, que não sei se tem passagem para criminais, mas obviamente não deveriam estar lá, na porta do lado de uma creche, né, no centro, aqui na Bela Vista, aqui em São Paulo. Então nós estamos falando de da periferia. Então, esse é o nível da coisa que estamos vivendo aqui em São Paulo. Desculpa, Serrão, só contextualizando a experiência pessoal. Talvez justifique fechar os manicômios judiciais, porque o Brasil já se transformou num grande manicômio judiciário a céu aberto. Esse é o nosso drama hoje. Se a sociedade brasileira não fizer uma grande mobilização contra essa desgraça das drogas, o vício das drogas, ele retroalimenta o crime no Brasil. Esse é o ponto grave. Ele arrasa completamente com as famílias. Lá na América, o Trump chegou a essa conclusão e vem para esse combate pesado contra o narconegócio, porque o fentanil, a droga sintética, está transformando os americanos em cabeça de ameba, matando, exterminando americanos. E essa droga é tocada de fora para dentro lá na América. E esse esquema internacional que mexe com o dinheiro do narconegócio, o Brasil tem grandes expoentes, tem grandes empresários ocultos operando isso a nível transnacional. Então, a sociedade brasileira tem que ter uma mobilização contra isso, ou então a gente vai ver cenas como hoje vimos em São Paulo. A vice-consuleza da Colômbia levou uma bala perdida no meio de uma área nobre da cidade, na região dos Jardins, entre a 9 de Julho e a Alameda Lorena. Fato absurdo. E perto do poderosíssimo e ultrasseguro consulado dos Estados Unidos da América, em Santo Amaro, um policial militar que estava de folga, fazendo ali vigilância na rua, tomou tiro, foi executado por dois que chegaram numa moto. Então, a barbárie faz parte do cotidiano das grandes cidades. São Paulo, Rio de Janeiro e todas e várias outras, o Girão ainda agora falou, do Ceará. Então, ou a sociedade se mobiliza contra isso, ou a gente vai ser totalmente exterminado. Isso aqui não vai acabar bem. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.